Olá, estamos aqui com mais um CUT Entrevista. Dessa vez estamos com o advogado Marcos Rogério, companheiro nosso que tem acompanhado e ajudado o movimento sindical em várias pautas. Nós vamos debater a PEC 32, chamada Reforma Administrativa, que tenta mudar as configurações da prestação de serviço público no Brasil. Nós já fizemos várias lives, vídeos, entrevistas, o Marcos Rogério participou várias vezes contribuindo conosco. E hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre a nova fase da PEC 32 que está tramitando no Congresso. Marcos Rogério também é assessor do Partido dos Trabalhadores no Senado e acompanha essas pautas. Muito obrigado, Marcos, mais uma vez por estar aqui com a gente. Rodrigo, é uma honra para mim participar do CUT Entrevista. Estou à disposição. Então, Marcos, a PEC 32 ela foi aprovada na comissão especial da Câmara e foi encaminhada para o plenário, né? Eu queria que você descrevesse para nós qual é esse cenário de tramitação no Congresso hoje. Para quem nos acompanha pela primeira vez, toda vez que o presidente da República manda uma proposta de mudança na Constituição, né, que é a PEC, ela passa primeiro na CCJ, nesse caso foi aprovado o relatório em maio, depois ela vai para uma comissão especial, foi aprovado o relatório agora em setembro, e agora ela está no plenário da Câmara dos Deputados e terá que ser aprovada em 2 votações, e em cada votação o governo precisa de 308 votos. Caso ela seja aprovada nessas 2 votações, o que é muito difícil, ela seguirá então para o Senado Federal. E lá no Senado Federal ela vai para a CCJ, depois vai para o plenário, tendo que ser aprovado também em 2 votações. Ou seja, tem um caminho longo ainda para que essa PEC seja, ao fim e ao cabo, promulgada, né? E esse caminho é uma oportunidade que todo mundo tem de participar do seu processo de debate, emitindo a sua opinião, fazendo o seu protesto. Eu, por exemplo, Rodrigo também, temos uma posição terminantemente contrária à PEC 32 e a gente faz questão de dizer isso para os deputados e deputadas que estão votando a PEC nesse momento. Só é importante lembrar que um PEC é uma proposta de emenda à Constituição. Exatamente. É uma mudança do texto constitucional. Nós falávamos isso quando foi aprovada a emenda 95, que já congelou investimentos na educação e na saúde. Ou seja, o texto da Constituição do Brasil determinou que é proibido aumentar investimento em educação e saúde, com uma emenda que foi aprovada pelo governo Temer. E agora é mais uma vez uma emenda à Constituição, ou seja, o governo Bolsonaro quer mudar o texto da Constituição, desconstruindo a prestação de serviço público, né? Exatamente isso, Rodrigo. Logo depois que teve o golpe de 2016, abriu-se uma caixa de Pandora e dessa caixa saíram muitas maldades. A PEC do teto de gasto foi uma delas, como o Rodrigo bem explicou. Também teve a reforma da Previdência, que também foi uma mudança no texto da Constituição para permitir essas mudanças que, ao fim e ao cabo, as pessoas trabalham mais e recebem uma aposentadoria com um valor menor. E agora vem a PEC administrativa, né, da reforma administrativa, que de reforma não tem nada. Você faz reforma na sua casa, né, Rodrigo, para deixar a casa mais acolhedora, mais segura, mais bonita. E a PEC, ela simplesmente vem e destrói a ideia de serviço público de qualidade para o povo. Então, de reforma ela não tem nada. É a PEC da destruição. Marcos, é muito importante nesse momento a gente entender que houve uma mudança do texto original que foi enviado pelo governo para a Câmara, né, que foi modificado na comissão especial e que está hoje no plenário. Essa mudança de texto continua atingindo os servidores atuais e futuros? Tem impacto sim, Rodrigo. Impacta os atuais, os futuros e impacta sobretudo o povo. Lá no começo o governo dizia que a PEC não afetava os atuais servidores. Aí veio o relator e mudou tudo para dizer não vai afetar os atuais servidores. E nós dizíamos lá atrás que aplicava-se aos atuais, e digo novamente, se aplica aos atuais, infelizmente. Mas é importante mencionar, Rodrigo, que a proposta original do governo foi derrotada
na sua maioria, na comissão especial. E essa derrota se deu à mobilização da CUT, à mobilização do Simpro, à mobilização do Sindicep, da Condicef e de tantas outras organizações que lutaram contra a PEC. Mas além das entidades, muitos servidores e servidoras fizeram seu protesto também, na sua casa, nas manifestações, na internet. E essa pressão sobre a comissão especial gerou um novo texto. Na verdade, Rodrigo, o relator apresentou 7 versões diferentes de relatório, né? E cada versão piorava mais. E ao fim e ao cabo o texto foi aprovado. Ele tem muitas coisas que prejudicam decisivamente o servidor atual e futuro, mas sobretudo você, que é o usuário do serviço público, que precisa do serviço público. Desde o serviço público de vacina no braço, até o serviço público de educação, de saúde e todos os outros serviços públicos gerais. E é sobre isso que eu costumo repetir todas as vezes que falo sobre a reforma administrativa. Eu sou servidor público, sou professor da rede pública do DF, serei atingido na minha relação de trabalho com o Estado. Ela é quase que uma reforma trabalhista para os servidores públicos, mas pior do que atingir a relação de trabalho dos servidores públicos, que é muito ruim por si só, já seria o suficiente para que a gente derrotasse a PEC, ela atinge a prestação do próprio serviço público e a qualidade do serviço público. E tem um tema que é muito batido, é muito repetido e está no senso comum, que é a questão da estabilidade. Dizem que é um privilégio. E a gente sabe que, na verdade, a estabilidade do servidor é a maior garantia de que ele vai prestar um serviço realmente voltado para a população. E é muito interessante que eu uso como exemplo o caso do irmão do deputado do Luiz Miranda, um deputado de direita, apoiador do governo Bolsonaro, eleitor do Bolsonaro, que o irmão dele foi quem denunciou um esquema forte de corrupção na compra de vacina, tentando levar $1 de propina por dose. Ele fez aquilo porque ele tinha a garantia de que ele poderia fazer esse serviço à sociedade, denunciando um esquema de corrupção que não interessava à população, porque ele é um servidor concursado. Se acabar a estabilidade, quais as consequências? Rodrigo, as pessoas às vezes se esquecem que da nossa história, da história do Brasil, né? Os portugueses chegaram aqui em 1500, 60 anos depois começou a instalar a administração pública no Brasil. Se a gente somar esses 500 anos de história que nós temos, a experiência da estabilidade para todos os servidores ela é muito recente. Faz menos de 30 anos que o Brasil tem servidores com estabilidade. Todo o resto do nosso período histórico era sem estabilidade. E o período em que não havia estabilidade, o político indicava o servidor público. Indicava o professor do seu filho, indicava o médico da sua esposa, indicava o policial que atuava na segurança do seu bairro. Então era o político que indicava. E essa experiência foi uma experiência trágica, porque quando o político indica, o servidor não é um servidor público, não é um servidor do Estado, ele é um servidor do político, é o patrão dele. Você faz alguma coisa contrária aos interesses do seu patrão? Porque se fizer, ele tem punição. E era isso que acontecia. Aí decidiu-se que a estabilidade fosse sendo implementada de forma paulatina em cada uma das carreiras. Mas junto com a estabilidade chegou o concurso público. Qual que era a lógica? Você seleciona os melhores, ele toma posse num cargo público, ele tem estabilidade para fazer aquilo que a lei manda ele fazer e não aquilo que o governo de plantão manda ele fazer. E essa estabilidade mais o concurso público garante uma administração pública profissionalizada. Nós nem concluímos esse ciclo ainda de profissionalização da administração e o governo Bolsonaro quer retornar a esse passado que nós temos medo de voltar, porque era um passado muito ruim, muito triste. É mais de 1 milhão de cargos que estarão disponíveis para livre indicação de políticos. Imagina você, se
A educação pública hoje enfrenta desafios muito grandes, com professores concursados que estudaram, que batalharam para entrar lá na escola. Imagina como seria se a cada 3 ou 4 anos o político mudasse o professor do seu filho. E o texto que sai da comissão especial, Rodrigo, ele mantém a ideia de estabilidade, né? Então o governo está dizendo, a estabilidade continua, mas ele coloca no lugar o chamado contrato temporário. E hoje já existe contrato temporário, mas ele serve para situações muito especiais, urgentes, para um recenseamento do IBGE, que você vai precisar de um monte de servidor, depois o serviço acaba, para a situação de calamidade. Mas do jeito que está na PEC, o contrato temporário poderá ser utilizado em todas as áreas do serviço público. E o contrato temporário não tem concurso, o contrato temporário não tem estabilidade, o contrato temporário não tem carreira. Ou seja, a gente volta na prática a um modelo em que o servidor público não terá concurso e não terá estabilidade. E com a minha experiência de anos e anos e anos de advocacia, já tive a oportunidade de trabalhar no governo do prefeito Haddad, no governo do presidente Lula, no governo da presidenta Dilma, e eu sei que o servidor estável, ele segura o rojão, ele faz a máquina funcionar, ele que garante a qualidade do serviço. Então, esta reforma, como eu disse no começo, não reforma nada para melhorar. Na verdade, ela pega uma marreta e começa a destruir as paredes do edifício que nós estávamos construindo. E tem muito para fazer, porque nós temos ilhas de serviço público de muita qualidade, mas tem diversas áreas que têm necessidade de melhorar. E esta melhoria precisa de mais servidores, precisa de mais valorização, precisa de mais capacitação, não precisa de alguém que venha, agora vem os políticos e indicam um servidor público. Isso certamente não vai melhorar nada. E nós estamos fazendo uma série de ações para pressionar os parlamentares para que eles não aprovem a reforma administrativa. Lembrando que a nossa primeira pauta é para que ela saia da pauta da própria Câmara. Nós queremos que o presidente da Câmara devolva essa PEC para o governo federal, o que é muito difícil que ele faça. Então, se vai ser colocado em votação, ela tem que ser derrotada. E por isso nós estamos pressionando os parlamentares, deputados e deputadas, para que votem contra. É uma emenda à Constituição, precisa ter um quórum qualificado, então estamos trabalhando pesado para que o governo não atinja esse quórum. Estamos fazendo pressão nos aeroportos, tanto dos estados quanto aqui no aeroporto de Brasília. Estamos de plantão todos os dias ali na entrada da Câmara Federal. Em todos os estados, sindicatos que representam servidores públicos estão fazendo cartazes, indo para a porta da casa dos parlamentares para fazer essa denúncia. Estão falando com a população e alertando do que está em risco. Há todo um processo de pressão pelas redes sociais, há uma ferramenta da CUT chamada Na Pressão, que vamos pedir para colocar aqui na descrição do vídeo, né, fazendo aqui o youtuber, vamos colocar na descrição do vídeo, que você pode clicar e pode pressionar os parlamentares por e-mail, pelo WhatsApp, enfim, há todo um processo construído para que a gente pressione os parlamentares, para que não aprovem. E é muito importante que quem está assistindo reforce, indo para os atos, indo para as manifestações que estão sendo chamadas, fazendo pressão nas redes. Mas a minha pergunta final, Marcos, você que trabalha lá dentro do Congresso, que tem acompanhado o dia a dia das conversas, da tramitação, qual o resultado dessa pressão sobre os parlamentares? Como você percebe isso? Porque, na minha opinião, se o governo já tivesse os votos, ele teria colocado em votação. Como ele não tem os votos, o presidente da Câmara está segurando a votação. Nós estamos falando, coloque em votação e derrote, vamos derrotar essa PEC. Como você está sentindo essa pressão? Rodrigo, você lá na sua casa, eu acho que a Thaisa exige que você cozinhe feijão, né? Feijão é um negócio duro e você tem que amolecer cozinhando na pressão. Político é duro igual feijão, só amolece na pressão. E essa ação que vocês têm feito, você liderando a CUT no DF, a diretoria toda da CUT, os sindicatos todos, a sociedade, a universidade fazendo pressão, esta pressão tem feito uma diferença fenomenal. Porque lá na comissão especial,
onde os líderes partidários é que indicam os integrantes da comissão. Então os líderes, eles indicam, em regra, os integrantes pró-governo a favor da PEC. Os líderes indicaram pessoas a favor da PEC, mas a pressão realizada pela CUT e por todas as entidades fez com que os deputados fossem se convencendo de que a PEC era muito ruim. E na reta final de votação, no dia anterior, o governo teve que trocar 8 integrantes na comissão. Por exemplo, Rodrigo, o Partido Novo, que só tem 8 deputados federais na Câmara e teria direito a no máximo uma vaga, ele teve 7 integrantes na comissão especial. Por quê? Porque os partidos não conseguiram achar gente para ir para a comissão especial votar a favor da PEC. Porque a pressão do movimento sindical, do movimento social, a sua pressão fez a diferença. Então, se nós queremos um serviço público de qualidade, é fundamental que esta pressão continue. E é muito importante, Rodrigo, que vocês sejam ajudados por aquele militante, por aquele filiado, ou por aquela pessoa que nem é militante ou filiado, mas ela sabe que o posto de saúde precisa funcionar. Ela sabe que a escola precisa funcionar. Ela sabe que o INSS precisa funcionar. Porque hoje a fila do INSS para aposentadoria, para auxílio-doença, é uma fila descomunal. Chega a mais de ano. Então, quem acha que o serviço público precisa funcionar para garantir o direito do nosso povo, é fundamental que se some a pressão realizada pelo movimento sindical. Está aqui o Rodrigo Rodrigues, esse jovem e aguerrido sindicalista, junto com todas as outras lideranças, para convencer os deputados e deputadas de que essa PEC é ruim para o povo e é ruim para o Brasil. E o lugar dela é a lata do lixo, jamais a aprovação. Marcos, muito obrigado mais uma vez. Marcos Rogério, que é advogado, presta serviço para vários sindicatos, excelente advogado, que é assessor do Partido dos Trabalhadores no Senado Federal, acompanha essas matérias e nos assessora muitas vezes, ajudando a entender, e está sempre aqui conosco. Agradeço imensamente mais uma vez a sua participação e vamos fazer pressão contra a PEC 32. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Estou à disposição.